Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, esse programete que caminha com você lado a lado pelo vale da aflição, que é lutar contra o fascismo de cada dia. Eu sou Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez conduzindo este podcast que é a trincheira final contra o Império da Ignorância, né? Estamos aqui hoje formação clássica, né? Estamos aqui com formação Copa de 1970, Seleção Brasileira. Diretamente da beira do Rio São Francisco está ele, o homem que montou o soviete para lutar contra o capitalismo e, nesses últimos dias, usando moda praia para sobreviver. O senhor Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Moda praia não, meu amigo. Eu tô com a toalha molhada nas costas aqui para aguentar os 32 graus à noite para gravar aqui esse podcast para vocês. Aproveitando aqui até para desligar aqui meu Walkman, que é coisa assim bem atual. É isso aí, o Walkman tocando Billy Idol. Eyes Without a Face. Petrolina, a terra em que faz 47 graus na sombra, tá? Então, se você quiser curtir um calorzinho, tomar banho de rio e curtir o calor, vá pra Petrolina. Se você acha que já fez muita coisa errada nesse mundo e acha que vai descer de tobogã, aí você já pode tirar um test drive em Petrolina, ó. Eu vou curtir um calor pra saber como é que é. E diretamente da Minas Gerais de Monções, ele, o homem que sobrevive a todo e qualquer temporal, enchentes e tudo mais, um X-Men quase, o senhor Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês. Nessa temporada eu tenho trazido muita tempestade aqui para as Minas Gerais, seja em Alfenas, seja em Juiz de Fora. A tempestade tá me seguindo aqui, ó. Pois é, tem quase uma cadeira de professor na escola para crianças superdotadas do professor Charles Xavier, né? Avisar a Marvel que tem um X-Men aqui perdido no Brasil. Bom, estamos aqui hoje reunidos para falar sobre um tema que eu me sinto velho ao dizer o título. Vamos falar sobre conflito de gerações. Eu sou um millennial que envelheceu e assisto a cada dia na minha sala de aula diversas gerações Z cagar regra. Bom, mas aí, vamos tentar entender aí esse processo de mudança geracional, vamos tentar entender aí o que é que isso implica e os conflitos de geração que existem aí, né? Nesse episódio, que vai ser um episódio bem baseado nos millennials, né? Porque aqui só tem velho nessa bancada. Mas antes, vamos para os nossos recadinhos de sempre, né? O podcast do Historiante existe desde 2018, ele completou, ou vai completar, eu acho, 5 anos de existência, esse mês agora que entra, ou mais, né, eu já perdi minhas contas. E ele existe e sobrevive porque existem pessoas como você que nos ouve, que nos acompanha, nos tolera, nos curte e, quem sabe, nos compartilha, né? Então, é o momento agora da gente fortalecer os nossos laços, né, Felipe Bonsanto? Isso mesmo, Pablo. Você que tá ouvindo a gente aqui, ó, que é nosso ouvinte já há bastante tempo, ou que tá chegando agora, ou que tá aqui por curiosidade, você pode avaliar esse episódio, pode avaliar a nossa página, tanto no Apple Podcasts quanto no Spotify. Como você pode fazer isso? Você vai lá agora, enquanto está ouvindo os nossos recadinhos aqui, e avalia a gente com 5 estrelas. Você avaliando a gente, você ajuda a gente a subir no ranking do agregador de podcasts e ajuda a gente a chegar a mais pessoas, a chegar a mais ouvidinhos por aqui. Então faça isso, avalie a gente lá. Compartilha também, você pode compartilhar nas suas redes sociais, indicar para o amigo, publicar na sua qualquer outra rede social que você tenha e marca sempre a gente olhar você lá, te dar um oi e compartilhar seu Instagram conosco aqui. Perfeito. E, claro, né, cada episódio aqui é sempre uma alegria celebrar nossa parceria com a Editora Contexto, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, pessoal. E essa parceria com a Editora Contexto tem um brinde especial para vocês, que é o nosso cupom de desconto, Historiante20. E com esse cupom você pode ter descontos em livros
que forem adquiridos diretamente no site da Editora Contexto. E você pode adquirir, por exemplo, o livro História da Ásia, do historiador Fernando Pureza, que inclusive fez uma participação muito enriquecedora na nossa minipédia sobre a história da China. E esse livro, História da Ásia, que é um livro da Editora Contexto, ele é fundamental para vocês entenderem e conhecerem a história da Ásia. E é um livro que vai abordar várias regiões, como as Coreias, Vietnã, Paquistão, Bangladesh, Taiwan, mas foca principalmente na história da Índia, China e Japão. E esse livro pode ser adquirido diretamente no site da Editora Contexto, o livro História da Ásia, e você pode adquiri-lo utilizando o nosso cupom de desconto Historiante20. Isto posto, vamos para o nosso giro de notícias, né, Felipe Monsanto? Bora lá, Pablo. CBN, Baby Boomers, Geração X, Millennials e Geração Z. O que tem mudado na separação entre as gerações? Uma prática muito comum é a de dar nome às gerações. Baby Boomers são as pessoas nascidas entre 1945 e 1964. A Geração X é a dos que nasceram entre 1965 e 1980, depois que a geração dos Millennials, com 10 anos a menos, e a Geração Z, que atingiu a maioridade recentemente, além da Alpha, de quem ainda está na escola. A ideia de separar as gerações assim que tem a ver com umas questões práticas que as separam, mas parece que algo está mudando. G1, 57% dos profissionais da geração X já sofreram preconceito no trabalho, mostra a pesquisa. Uma pesquisa do site de empregos InfoJobs mostrou que 57% dos profissionais da geração X, nascidos entre 1965 e 1979, passaram por algum episódio de preconceito devido à sua idade. E 66% dos profissionais desse grupo sentem que os mais novos duvidam do seu profissionalismo. Apesar de 64% acreditarem que os profissionais da geração Z duvidam da sua credibilidade e competência, 98% dos profissionais da geração X acham que podem aprender algo com pessoas de gerações diferentes. Veja, Geração Sem Tabu. Pesquisa inédita faz mergulho na juventude do Brasil. Um inédito estudo conduzido pelo Instituto Atlas Intel, a pedido da Veja, mergulhou a fundo na multidão de brasileiros e brasileiras que nasceram no início do século, com idades entre 16 e 24 anos, que não deixa dúvidas sobre um ponto essencial que os caracteriza: a determinação de deixar por terra vários tabus arraigados em outros estratos da população. No geral, eles têm a cabeça aberta, afeita à tolerância e à diversidade, em seu sentido mais amplo, e são menos amarrados a convenções que tanto batizaram as últimas décadas, seja no trabalho, seja no campo das relações familiares e amorosa. Site Terra. Jovens da geração Z são mais difíceis de se trabalhar, diz estudos. Estar capacitado para lidar com diferentes gerações, esse talvez seja o principal desafio do líder hoje em dia. E a geração Z? Aqueles nascidos a partir de 1997 e considerados nativos digitais, já que nasceram em um mundo repleto de avanços tecnológicos, talvez represente aos gestores hoje o maior desafio para ser lidado recentemente. Estudo da Talent Academy, startup de soluções para recursos humanos, revela que a geração Z é a menos flexível no trabalho. O estudo contou com quase 5.000 empregados em média e grandes empresas e foi realizado entre agosto de 2020 e agosto de 2023. Essa geração alcançou uma nota de 57 em resiliência, uma escala de 0 a 100, índice menor que as gerações Y, 62, X, 64 e Baby Boomers, 65. Pablo, fica com você aí agora, Geração Millennial. Beleza, vamos agora para o nosso editorial Millennial, né?
conflitos existentes entre as gerações Y, que também é conhecida como Millennials, né, somos nós, e a geração Z, que é a geração dos meus alunos, eles estão muito baseados em diferenças culturais, tecnológicas e sociais. Por que eu estou falando isso, né? A geração Z, que é essa geração mais recente, né? Ela já nasceu num mundo completamente digital. Enquanto os millennials, nossa geração, né? Nós tivemos que nos adaptar a essa tecnologia e nós vivemos a transição dessa tecnologia. Os da geração Z, eles já nasceram dentro desse contexto do mundo digital. Eles já são digitais desde seu nascimento. Isso já é um marco principal no quesito de como nós compreendemos e usamos a tecnologia e como a gente compreende essa questão da privacidade e da segurança. Aí tem outro problema em relação a esse conflito geracional, né? E eu tô só me limitando à geração Y e Z, tá? Que ultimamente tem se enfrentado aí em diversos embates para ver quem é mais descolado do que quem. Inclusive a geração Z já nos apelidou de cringe. Bom, em relação à comunicação, esse é outro ponto fundamental. Os millennials, né, nossa geração, ainda se sente confortável com telefonemas e e-mails. Mas isso não é uma regra geral, tá? Tem millennial que não suporta mais fazer telefonema ou receber telefonema. A geração Z, em especial, né, ela já não faz telefonemas. Tudo se resume a mensagem de texto, mensagem de voz, e principalmente os aplicativos de mensagem instantânea. Nem tanto mais o WhatsApp, né? Muitos deles já utilizam muito mais o chat dos próprios aplicativos de mídias sociais. Outro ponto é em relação às ambições de trabalho e o que é que eles aspiram para a vida, né? A geração Y, ela tende mais a ser inclinada a procurar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, e almejam ainda ter um trabalho duradouro. A geração Z, e aí mais uma vez, é uma generalidade, tá? Não é que todos eles tenham a mesma ideia, mas muitas vezes a geração Z, ela está mais disposta a assumir múltiplas tarefas, a trabalhos que não tenham tanta segurança, mas que lhes permitam uma experiência mais transcendente, enfim. Essa coisa da estabilidade não é tanto assim característica para a geração Z. Enfim, aí a gente tem várias áreas, né? Padrões de consumo, educação. A educação da geração Z, ela está muito influenciada pela questão das telas, né? É uma geração que foi muito exposta às telas o tempo inteiro, não mais à TV, mas aos computadores, aos celulares, aos tablets, enfim, é muita exposição à tela, então é outra dinâmica de aprendizagem, outra velocidade de aprender. Se a gente for elencar aqui o tanto de diferenças, o tanto de divergências que a gente vai encontrar entre uma geração e outra, a gente ia passar o episódio só falando sobre isso. Mas o que é importante lembrar é que essas generalizações que eu acabei de fazer, elas são muito ainda indefinidas. Por quê? Essas gerações, apesar de elas serem definidas por alguns autores, elas não foram uniformes no mundo inteiro, elas não aconteceram da mesma forma para todo mundo, e pessoas que vivem em países como o nosso, né, o Brasil, ou que vivem em países como os Estados Unidos, elas sentiram esse processo de formas diferentes, porque as nossas velocidades, as nossas histórias, as nossas narrativas de vida, a própria história política, social, de um modo geral, de cada país, foi diferente, né? Apesar disso, essas definições ainda são muito interessantes de serem utilizadas, porque elas realmente marcam um jeito de ver o mundo de formas extremamente distintas. E compreender essas diferenças, né, é fundamental para que esses conflitos eles possam ser resolvidos. Mas a questão é a seguinte: será que essas gerações estão dispostas a resolver esse conflito? O que é que vocês acham, meus amigos? Eu acho que esse conflito de gerações é algo que sempre ocorre de uma geração para outra, porque sempre ocorre essa evolução, né? A evolução social, cultural, até dos meios tecnológicos, e essa evolução acaba influenciando na geração futura, ou seja, na geração subsequente. E esses conflitos eles sempre vão existir.
E esses conflitos, eles são até, digamos, podem ser utilizados de forma proveitosa a partir do momento em que a geração que está, digamos, intercorrendo no momento, ela está atenta ao seu desenvolvimento, por exemplo, tecnológico, e se utiliza dessas mesmas ferramentas para auxiliar pessoas de gerações anteriores a se integrar no meio tecnológico. Nessa reportagem, por exemplo, que vimos aqui da revista Veja, fala dessa geração de jovens, de millennials, de jovens que estão chegando à maioridade, e eles já têm uma mente mais aberta com relação ao que gerações anteriores pensavam, por exemplo, relacionado ao trabalho, à sua vida familiar, amorosa, como por exemplo, eles já não veem mais essa necessidade do casamento e geração de filhos como algo obrigatório para a constituição familiar. A geração atual muitos já não veem isso mais como uma necessidade obrigatória, algo que gerações anteriores viam. A geração atual, ela está muito mais antenada com situações, acho que isso até é cringe. Ela está muito mais apropriada de situações relacionadas à defesa do meio ambiente, à integração de uma economia verde, de coisas que vão fazer com que essa geração atual e gerações posteriores tenham um mundo a sobreviver. Algo que as gerações anteriores, infelizmente, a geração Baby Boomer, a geração X, infelizmente não está deixando. Está deixando aí um mundo em que, nesse exato momento, temos problemas ambientais em vários locais e tudo isso vai ser algo deixado como, digamos, entre aspas, presente das gerações anteriores para as gerações futuras. Mas relacionado a essa questão de conflito, eu acho que é algo que sempre vai existir. Cabe digamos, aos membros destas gerações a chegar a um denominador comum de que essas diferenças elas podem ser usadas como um bom proveito, tirando as coisas boas de uma geração para outra para continuarem num desenvolvimento social, cultural e tecnológico. Eu acho que esse conflito de gerações ele tem se potencializado cada vez mais. E aí eu acho que a cada geração ele se potencializa, né? Eu acho que a gente pode até pensar numa reflexão a respeito disso. Na geração que antecedeu a nossa, né, a geração Y, a geração dos millennials, que era a geração X, os nossos pais, eles tinham uma vida de estabilidade, aquela geração que é a geração que viveu mais intensamente a ditadura, viveu um momento de extrema inflação no Brasil, passou por muitos problemas ali. Quando a gente chegou no mercado de trabalho e quando a gente começou a ter mais contato e convivência com essa geração, a gente tinha aquela carga de recebimento de informação, a gente já conseguia absorver aquele momento de informação. Muitos de nós ainda não tinham acesso às tecnologias que a gente tem hoje, a facilidade de acesso à internet, a comunicação era muito complicada. Pelo menos eu, na adolescência ainda, eu cheguei a trocar cartas com amigos, então assim, a gente tinha uma redoma muito pequena de mundo, né? A gente tinha uma perspectiva muito pequena de mundo, que era mais ou menos ali onde a gente vivia. Então a gente recebia muito bem essas informações e a gente meio que como que me fugiu uma palavra agora, mas assim, perpetuava aquilo que a geração dos nossos pais eles viveram. Por mais que a gente rompesse algumas barreiras, a gente já estava rompendo algumas barreiras, a gente ainda não rompia tanto igual as gerações que têm vindo depois de nós tem acontecido, né? Como a geração Z, a geração a Alpha e por aí vai. Essas duas gerações, como elas já nasceram dentro da internet praticamente, com a facilidade de tecnologia, eles têm uma visão de mundo muito maior, muito mais ampla, desde mais novo que nós, né? Então, assim,
o mundo para eles não é tão limitado igual foi para a nossa geração. E eu acho que isso se reflete muito no mercado de trabalho, na forma de comunicação, na forma de ensino, na forma de pesquisa. Eu acho que o Pablo e o Kleber aqui, eles devem se lembrar que, pelo menos eu fiz muita pesquisa em biblioteca pública na época do ensino médio e consultando a Barça, que essa geração nova de agora não está consultando, não conhece, que já vai tudo na internet. A gente tinha uma forma... A Barça deles é a Wikipédia. Exatamente. E a gente desenvolvia muito mais. Na verdade, nem isso, viu? A Barça deles é o ChatGPT. Já dizer isso. Agora é o chat Exato. Então, assim, o formato de vivência na sociedade, ela mudou. E aquilo que eu falei, né? A geração dos nossos pais e um pouco da nossa ainda, como a gente estava muito limitado e a gente tinha um padrão a ser seguido, igual os nossos pais que passaram pela ditadura viveram essa imposição, né, de formato de família, sem a possibilidade de diálogo, sem a possibilidade de debate igual hoje a gente tem, de uma maneira mais ampla. Isso foi perpetuando e né, pegou um pouco da nossa geração, e a nossa geração já quebrou um pouco mais isso. E isso tem sido rompido cada vez mais nas gerações que têm vindo pós a gente. Então, e aí tem um outro ponto que eu acho que pega nesse panorama que a gente tem feito. Como a gente estudou na Barça, a gente estudou em biblioteca pública, a informação ela não era produzida tanta informação como é produzida hoje. Hoje a gente tem um processamento muito maior de informação do que a gente tinha antes. Então isso faz com que o conflito ele aumente ainda mais, porque essa geração mais nova ela tem produzido mais conteúdo, ela tem produzido mais informação, tem tido acesso a muito mais informação do que nós tivemos para se bobear praticamente a vida toda. Então isso acaba gerando mais conflitos com essa geração que está vindo aí, né, que está entrando no mercado de trabalho, que a gente está recebendo agora na vida profissional. Tem até 2 exemplos que aconteceram essa semana mesmo. São duas questões educacionais, até nesse caso. Uma delas foi com uma colega da minha esposa, que ela é professora de ensino fundamental, e ela foi brincar com os alunos daquela brincadeira que eu acho que quem estiver ouvindo esse podcast for um pouquinho mais geração X ou geração millennial, chegou a brincar, que era era telefone sem fio. E essa professora foi brincar com os alunos fundamental tal, foi brincar e disse, vamos brincar tal telefone sem fio. Os alunos, professora, mas chegou a existir telefone com fio? Eles ficaram questionando a professora a existência de telefone com fio para ela. Aí é que, digamos, caiu digamos assim, a ficha sobre essa questão da evolução dos meios tecnológicos e, digamos, até conflito de perspectiva de uma geração para outra. E a outra foi com o meu filho, que estava estudando, e ele veio com um questionário e um QR Code e disse, isso aqui é para aula de história, que era exatamente sobre feudalismo. E a professora disse só para escanear esse QR Code, que aqui vai abrir um jogo para a gente responder as questões. Eu peguei, beleza, quando clicou, realmente estava já, digamos, todo o jogo a partir daquele QR Code. Joga na plataforma de ensino e vinha todas as questões sobre, digamos, o feudalismo, sobre ali, o período do medievo. E exatamente aí também eu vim pensar, poxa, quando eu estudava, até falei, quando eu estudava que era para fazer alguma coisa sobre isso, tinha que ir na biblioteca, procurar algum livro que falasse sobre feudalismo, e hoje em dia tem, digamos, o acesso na palma da mão. Como o Felipe bem disse, a minha geração tem essas duas, digamos, fontes de pesquisa, tanto, digamos, a pesquisa física, que é o livro
a Enciclopédia Barça, a Larousse, os livros, como peguei também a questão da Wikipédia, sites de pesquisa, e estou vivenciando agora o chat, né? A inteligência artificial. Ou seja, vivenciando, digamos, 3 momentos de se estudar, em que a educação está inserida. Tem algo muito, muito interessante aí nesse ponto, até da forma com que seu filho está estudando, né? Que a gente tinha paciência, a gente pesquisava, a gente demorava para poder chegar numa resolução, né? Então a gente tinha um formato de ensino onde a gente passava 50 minutos, 45 minutos dentro de uma sala de aula copiando matéria de um quadro de giz, e a gente tinha informação, tinha um desenvolvimento ali que era feito ao longo de um tempo. E hoje não. Hoje o formato de ensino é um desafio docente trazer novidades para dentro da sala de aula. Vocês dois, como professores, vocês devem passar muito bem por isso. A forma com que a gente estudava, que não tinha tanta ludicidade que hoje é necessária, de você trazer jogos, trazer coisas inovadoras, trazer ferramentas, para cativar o aluno, isso não acontecia muito na nossa geração. E aí a gente tem uma outra característica também que chama muito a atenção, que são as pílulas educacionais, as pílulas de saber. Que o aluno hoje, ele quer coisa muito mais rápida e prática. Ele quer que aquilo seja, que ele consiga entender aquilo de uma maneira muito mais rápida do que a gente passou por isso anos atrás. E isso vai interferir também no mercado de trabalho, vai interferir na vida dele daqui a alguns anos, e de como a sociedade a gente vai ver isso. Vocês se identificam com qual geração, hein? Me diga aí. Apesar de saberem como é a divisão das décadas, como é que vocês se identificam? Eu me identifico com a geração atual. O pessoal diz, o passado que era bom. Eu disse, gente, não é bom não. O período da geração Z é um inferno de uma situação, digamos, que vai desde questões político-sociais, a evolução tecnológica. Aí a gente pensa que muitas pessoas vivem com aquela ideia do saudosismo, né? Porque antigamente que era bom. Não, essa ideia saudosista não cola em mim, não. Tem algumas coisas que eu posso até pensar, poxa, antes tinha uma coisinha ou outra pode pincelar de bom, na área, por exemplo, cultural ou musical. Mas em muitas outras áreas, a geração atual tem dado um banho, aproveitando-se do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento artístico, do desenvolvimento social, quebrando várias barreiras aí, porque até quem iria pensar, por exemplo, na década de 1980, ali no meio da geração, digamos, passando da geração X para a geração Y, passando de uma geração para outra, quem iria imaginar, por exemplo, oficialização do casamento LGBT? Nossa, isso aí para gerações antigas, o mundo vai acabar, tal, não sei o quê. Já gerações atuais, não. É algo que tem que ocorrer, porque faz parte da humanidade, do desenvolvimento humano, quebrar com essas barreiras preconceituosas. E essas gerações atuais têm vários desses pontos. Logicamente, as gerações atuais ainda, infelizmente, acabam sendo influenciados aí por Red Pills, ANCAPs, incels, nerdolas preconceituosos, mas isso aí é algo que infelizmente vem, digamos, como combo da evolução sociotecnológica que nós estamos vivendo. Eu acho que eu me identifico muito me vejo muito dentro da geração onde eu nasci, né? Eu sou da década de 80, eu sou de 1986. Eu me vejo muito no Millennials, que é essa geração que começou a abrir um pouco mais a mente, né? Que é uma geração que já começou
a questionar muita coisa, começou a potencializar alguns movimentos, a dar base para algumas discussões. Então eu acho que eu me vejo muito nessa geração. Eu acho que é uma geração que ela viveu uma coisa que ela pôde viver realmente, não só ver, né, igual muitos da geração do Baby Boom e da geração X, até que participaram bastante, mas a Baby Boom nem tanto, que foi essa transformação digital. A gente conseguiu ver, não só ver a transformação digital, como também aplicar ela no mercado de trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, entender e ver a evolução disso, né? Então, eu acho que a gente consegue criar uma timeline quando a gente fala, pelo menos dessa nossa geração, que é a que está ativa hoje no mercado de trabalho, tudo, a maior parcela é a geração de millennials, né? Então, é essa geração que começou a ser mais questionadora, que eu acho que abriu com muito caminho aí para essa geração, essas gerações, né, que tem vindo depois, que é a Z e por aí adiante. E é isso, a gente abriu muitos caminhos aí, a gente pôde ver essa transformação digital de uma maneira muito interessante. Vê só, a gente vai precisar problematizar essa discussão aqui, viu? Porque a gente está tratando essas gerações como se elas fossem bem pré-acabadas, viu? Bem pré-definidas. Eu fui dar uma pesquisada aqui e eu encontrei um trabalho, é um artigo publicado na revista Gestão Universitária da América Latina, né, da Universidade Federal de São Carlos. E tem um artigo bem interessante, foi um levantamento, um estudo sobre as bases do que as gerações X, Y e Z são, a partir de alguns autores, né. Vou dar o crédito aqui às autoras, foram a Luísa Bunzomer, a Aline Regina Santos e a Kelly Cristina de Oliveira da Costa. Elas fizeram um levantamento aqui de quantos autores falam sobre esse assunto, sobre as gerações. E a tabela é gigante, viu? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 obras que tratam sobre as gerações. E, salvo algumas exceções, elas divergem bastante sobre o período de cada geração. Por exemplo, o trabalho mais recente é de um autor chamado Comazetto. Publicou em 2016 esse trabalho. Eu vou até buscar aqui o nome do trabalho dele, do Comazetto. Imagino que ele seja italiano. Não, é brasileiro. A geração Y no mercado de trabalho, um estudo comparativo entre gerações, foi publicado na revista Psicologia, Ciência, Prof, não sei qual é o significado da sigla, é uma revista de Brasília. E aí o que foi que ele falou aqui, né? Qual é a definição que ele coloca? O Comazetto, 2016. O estudo mais recente. Só um minutinho, tá subindo aqui o artigo, pronto, cheguei na tabela. Ele coloca a geração Y de 78 para cá. E ele não coloca nenhuma definição sobre a geração Z. Isso me espanta bastante, porque a definição que ele coloca, a definição que ele faz é a definição mais recente sobre as gerações, né? A geração X dele vai dos nascidos entre 65 a 77. Talvez a definição mais conhecida seja a que o Kotler e o Keller fizeram em 2006. Para eles, a geração Baby Boomer foi de 46 a 64, que é a geração pós Segunda Guerra Mundial. A geração X foi entre 66 e 77, aí no período majoritário da Guerra Fria. A geração Y seria composta dos nascidos entre 77 e 94. É outra coisa aí que me surpreende, o corte deles é de 77 para cá. E a geração X de 95, dos nascidos entre 95 e 2002. Um estudo que aconteceu 3 anos depois foi publicado por McCrindle e Wolfinger, está datado aqui de 2009, né?
Para esses autores, a geração Z é dos nascidos entre 95 e 2009. Eles começam já a trazer mais para cá, sendo a geração Y os nascidos entre 80 e 94. Enfim, são várias. A tabela que as autoras fizeram aqui traz uma variedade enorme de definições sobre esse processo. Esse estudo não é novo, ele já existe há bastante tempo. Um dos primeiros autores que vão falar sobre esse assunto é o Karl Mannheim. Karl Mannheim, em 1923, vai publicar um artigo chamado O Problema das Gerações. Ele vai falar que a definição dessas gerações, elas precisam ter 3 critérios. Na verdade, 2 critérios: localização geográfica e cultura. Essa localização geográfica, ela tende aí a definir especificamente o espaço onde o indivíduo habita, e a questão cultural tem a ver com a cultura pela qual o indivíduo, enfim, ele é formado, mas também os eventos e o tempo e o espaço em que ele habita. Então, a depender do local, a depender do espaço, a depender dos eventos históricos, a depender da cultura que ele partilha, a depender da localização geográfica, essa definição de geração ela pode mudar. Ou a permanência, o estar de alguém em uma geração, ele pode se modificar. Então, assim, são várias as características. Uma das primeiras gerações que vai ser definida, né, o enquadramento vai ser feito, vai ser a geração pós Segunda Guerra Mundial, né, que vai ser colocada como geração Baby Boomer, por um critério bem simples. Foi a geração que assistiu ao crescimento absurdo da taxa de natalidade. Ela aumentou de uma forma muito grande. Já tem autores que dizem o seguinte: na verdade, as definições das gerações, elas deviam levar em conta os eventos históricos acontecidos em determinados locais. Os autores Mota, Rossi e Schill, que também foram estudados por essas pesquisadoras, eles definem que a realidade brasileira, ela nos oferece não 4 definições, né? Baby Boomer, geração X, Y, Z, mas 6 definições, 6 grupos geracionais. Que estariam ligados a momentos históricos em que a gente viveu. Por exemplo, existe uma geração que foi a geração da Era Vargas, uma geração do pós-guerra, uma geração do período do otimismo, que foi entre 55 e 67 aqui no Brasil, uma geração para os anos de ferro, ou seja, o período da ditadura militar, outra geração para a chamada década perdida, que foi a década de 80 e início de 90, e uma outra geração para uma definição que eles dizem o seja você mesmo, uma geração mais atuante, mais consciente da sua capacidade, do seu desenvolvimento, enfim, que seria de 1992 em diante. Então, vê só, mais uma definição sobre o que são essas gerações, né? Já extrapola esses cortes que a gente viu aí das gerações X, Y, Z. Eu estou levantando isso para dizer o seguinte: é muito difícil a gente se colocar dentro de uma geração tal ou de uma geração outra, porque algumas características elas acabam sendo mescladas. Por exemplo, eu prefiro conversar com pessoas por telefone, com ligação. Até hoje eu prefiro. Mas é óbvio que em determinados momentos, se a gente puder resolver via mensagem, WhatsApp, eu acho muito melhor. Ou seja, a gente meio que trafega entre uma geração e outra. Agora, tem coisa que eu não consigo compreender da geração mais nova. E aí eu não consigo me sentir pertencente a ela. Eu me situo na geração Y, né? Eu sou millennial. Apesar de, como eu falei, alguns comportamentos eles serem da geração Z. Agora tem coisa que eu não consigo compreender, que é, por exemplo, o vocabulário que a galera usa, né? Por exemplo, vocês já ouviram a expressão lá ele, né, meus amigos? Nunca ouvi. Sim. O Felipe é muito sudestino, bicho. Felipe, existe uma expressão chamada lá ele. Na Bahia, ela é utilizada quando alguém usa
fala uma coisa que você não quer que aconteça com você, aí você diz lá ele, tá? Essa expressão acabou sendo apropriada pela geração Z. Uhum. Diversos moleques, pivetes da geração Z utilizam o lá ele. Quando algum garoto faz uma piadinha machista, homofóbica com o cara, e o cara responde lá ele. A cada frase que eu escuto lá na escola tem um lá ele metido no meio, tá? Eu fico, me dá como é que chama? Urticária. Me deixa coçando, porque essa expressão ela é da Bahia. Eu já ouvi muitos meus amigos de feira falarem, é mais do litoral ali da Bahia, não é tanto do interior não. E eu já sabia que era uma gíria baiana. Agora, os alagoanos, os guris alagoanos usando essa expressão. E não só eles, vários outros guris da sua mesma faixa etária usando essa mesma expressão, sabe? Aí tem outras coisas que eu não compreendo, né? Tem coisas que eu compreendo, tipo dizer que alguém é biscoiteiro. Dizer que alguém é biscoiteiro é alguém que tá atrás de quê? De elogio, não é isso? E aí tem até aquela coisa de você postar uma foto sua, botar um biscoito, eu tô atrás de biscoito e tal, enfim. É uma geração que não é millennial. É uma geração, é uma expressão que é da geração Z. Aí, enfim, essa coisa do habla mesmo. Vocês já ouviram esse habla mesmo, não já? Já ouvi. Você já usou habla mesmo, Felipe Monsanto? Não usei. Por quê? Por falta de oportunidades ou porque você não tem esse costume? Porque eu não tenho costume. Nunca usei. Habla mesmo é uma expressão criada por uma youtuber que eu não conheço, chamada Beli Belinha, que virou um bordão da geração Z. Quando alguém diz habla mesmo, é quando alguém dá uma lição de moral em alguém e a galera curte e diz, é isso aí, habla mesmo. Eu tô sabendo disso, não é porque por conhecimento próprio não, tá? Eu abri aqui um guia das gírias da geração Z feitas pelo jornal O Povo. Eu vejo como eu sou velho. Eu tô vendo gíria de jovem através de um jornal. Mas assim, o que eu posso identificar como os principais conflitos mesmo dessas gerações é justamente a velocidade com que a gente reage e fala. Na verdade, a velocidade desse pensamento mesmo, viu? Eu tô tomando um baile dos meus alunos. Um baile no sentido de que eles estão anos-luz à minha frente em diversas ocasiões e diversas conversas. Eu tento acompanhá-los, mas eu acho que eu estou muito velho para isso. Você não tem hablado, então? Pablo tá com essa dificuldade de hablar. Não tenho hablado muito, não. Mas tem um ponto aí que eu acho que além dessa questão regional, igual você falou, né? Tem uma questão também social, que eu acho que a gente pode colocar bastante, né? Enquanto você falava, eu estava pensando, refletindo um pouco aqui a respeito da minha geração, né? Da geração onde eu me identifico, que é a Millennium, tudo, enfim. As gerações que vieram depois, a Z, a Alpha e as que têm surgido desde então, o acesso às principais características que identificam essa geração, uma maior facilidade de comunicação, acesso a serviços e por aí vai, isso não atinge a todos, né? Então eu acho que a gente precisa também pensar nessa questão da identificação com a geração para essas pessoas. Embora elas estejam alocadas naquele tempo e espaço, muita gente ainda tem essa dificuldade e não consegue se apropriar das benesses e das perdas que uma geração ela pode ter, né? Então aí tem uma questão de dificuldade também. Então eu acho que isso é um ponto também que precisa ser analisado na hora dessa característica, né? Na hora dessa definição. A geração ela atinge a todos
Ou ela atinge só os efeitos daquela geração? Atinge a todos ou atinge só uma parcela? É algo que realmente é de se pensar, principalmente quando falamos sobre questões que envolvem, por exemplo, evoluções tecnológicas de uma geração para outra. Por exemplo, o acesso a smartphones, tudo isso. Por exemplo, o Pablo citou agora a questão do vocabulário. Será que esse mesmo vocabulário seria de fácil acesso para pessoas que não têm, por exemplo, acesso fácil à internet? Porque a partir do momento em que a pessoa não tem acesso, por exemplo, às redes de comunicações, redes sociais, YouTuber, comunicação através de WhatsApp, Telegram, Discord, ou seja, não faz parte de nenhuma dessas redes, ou tem dificuldade por internet, ou não tem um aparelho de smartphone para isso, ele acaba não tendo essa mesma, digamos, vivência de vocabulário que a geração ao qual ela faz parte pela idade, pela sua data de nascimento, ela não vai ter, digamos, essa inserção de vocabulário por essa dificuldade de não ter, digamos, o acesso a esse conteúdo. Por exemplo, não tem como falar sobre fulano é geração Z. Você falar isso para, por exemplo, a população de adolescentes que vivem em condições de subnutrição. Isso. Como assim eles são a geração Z? Como assim eles são a geração que está hiperconectada e gosta de resolver tudo via mensagem de texto, se esse adolescente ele nunca teve sequer um celular? Eu tô até jogando, eu até fiz uma pesquisa rápida aqui, uma porcentagem de por volta de 10% da população nacional hoje que está nessa geração Z, né, por aí, 10% dessa população não tem acesso à internet. Um serviço básico que a gente tem na palma da mão e esse pessoal não tem. E aí fica esse questionamento que o Pablo fez agora há pouco, né? Exatamente. Isso tudo vai acarretar exatamente nisso também. É algo de se pensar realmente também nesse quesito. O que vai caracterizar realmente só a geração, a questão do nascimento, do acesso à tecnologia, do acesso até coisas básicas, acesso a trabalho, saúde, tudo isso faz parte digamos, do título de determinada geração. É algo que realmente há de se pensar, porque todas essas que nós estamos falando de uma geração para outra, a gente sempre acaba, no final, acarretando evoluções que muitas vezes dependem do quesito financeiro e do quesito econômico de uma sociedade para que ocorra, digamos, a migração de uma geração para outra. Se há essa migração também, né? Tem que pensar nisso. Porque é uma coisa que não acontece uniformemente, é uma coisa que não abrange a todos ao mesmo tempo, e ela acontece em velocidades diferentes em cada país, em cada local, sabe? Então, eu acho interessante essa coisa de enxergar as gerações e suas características, mas é passível de erro a gente considerar que existem características que são inatas, que nascem com essas pessoas. Tipo, você nasceu a partir dos anos 2000, então você aprende mais rápido, você sabe mexer em celulares. Essa coisa de celulares é até interessante. Meus alunos, eles sabem mexer em celular, mas muitos deles não sabem operar um notebook, não sabem operar um computador. Eles não sabem os comandos básicos de um teclado e eles têm muita dificuldade em digitar. E são pessoas que nasceram no mundo digital. Aí alguém pode até dizer, mas computador não é uma coisa comum, smartphone tá no bolso de cada um e tal. Mas assim, codificar por celular é uma coisa bastante complicada, sabe? E a gente sabe que as profissões hoje, tidas como profissões de futuro, ligadas à conectividade, à tecnologia da informação, requerem que a pessoa tenha um mínimo de conhecimento de software,
de codificação, de trabalho com multiplataformas e multitelas para poder se dar bem. Então, como é que eu vou dizer que, mais uma vez, um jovem em condição de subnutrição, com insegurança alimentar, que não tem acesso a um mínimo básico para sobreviver bem, que está sem acesso à educação, como é que ele pode ser colocado no mesmo balaio que um jovem com acesso a todas essas questões, sabe? Então, é interessante pensar em gerações, mas também é necessário pensar que há realidades outras, principalmente na periferia do capitalismo, gente, onde a gente vive. As desigualdades de acesso, as desigualdades de informação, as desigualdades digitais, que a gente falou um dia desse, elas dificultam a existência de uma geração monolítica, uma geração que é assim, que tá com característica X e tal. Até essa coisa, Kleber, que você falou do casamento LGBT. Eu vou botar uma pimenta agora. Vou lhe provocar. De fato, é uma coisa impensável, né? Casamento LGBT, há décadas atrás, beiraria quase ao impossível, né? Uma geração extremamente fechada, preconceituosa, racista, machista, misógina, LGBTfóbica e tudo mais. Mas eu acredito que seja um erro, ou pelo menos algo que pode nos conduzir ao erro, acreditar que as gerações mais novas elas são mais abertas ao casamento LGBT. Porque você vai ter, de fato, parte desses jovens que vão estar dentro desse novo movimento mais livre, mais respeitoso com as diversidades sexuais, de gênero, mas você vai ter uma grande parcela de jovens altamente conservadoras. Uma parcela de jovens que estão mais influenciados por uma perspectiva conservadora do que, de fato, progressista. E aí você tira pelas últimas eleições que nós tivemos, em que parte da população jovem apoiou um candidato de extrema-direita extremamente retrógrado. E a gente está vendo isso na Argentina também. A gente falou sobre esse assunto na semana passada, e a gente viu que a população jovem está junto com o Milei. Compra as ideias do Milei, as pautas conservadoras do Milei, está junto com ele. Então eu imagino que a gente precise problematizar até mesmo essa coisa de homogeneizar essas gerações. Foi exatamente até o que eu comentei nessa fala, nesse momento, que essas gerações atuais, devido também a essa questão da fácil conectividade, acaba se tornando influenciada por ANCAPs, incels, como por exemplo na Argentina. Milei, se ele tem com jovens, boa parte desses jovens acaba aceitando esse discurso ANCAP, incel, liberal, ou seja, e aqui no Brasil agora também temos o discurso nerdola, que é aquele discurso fácil que está ali nas redes, mas que é um discurso cheio de preconceitos. Como eu disse nessa fala, quando eu falei também da questão da LGBT, tem isso também, que acaba levando muitos jovens. Se há uma maior, digamos, abertura da sociedade para essas questões, há também essas pessoas que acabam mantendo esse pensamento retrógrado. A última discussão que eu vi mesmo, a última discussão mesmo que eu vi nessa questão foi exatamente sobre o jogo do Homem-Aranha, que tenha grupos nerdolas aí estressados porque não aceitam que vai ter negros, que vai ter LGBT, que vai ter mulheres no jogo do Homem-Aranha 2. Eles não aceitam, isso aí para eles é lacração. Ou seja, exatamente levando dessa esteira do conservadorismo que acaba estando imbuído ali nesse discurso fácil desses grupos, dessas bolhas. Mas o que eu queria falar era para além da conectividade. Jovens que não têm tanto acesso à conectividade, até mesmo que não fazem parte desses grupos de jogos e tal, que não estão dentro dessa inclusão digital. Mesmo esses jovens, eles não são 100% voltados
a libertação desses corpos e a liberação do casamento LGBT. Porque aí vem outra variável. Eles têm outras referências, não necessariamente a conectividade. A gente pode falar sobre igreja, a gente pode falar sobre família, a gente pode falar sobre uma guinada conservadora muito maior. Aí vem também as realidades regionais, locais. O Brasil está passando por isso. A Argentina também. Será que, por exemplo, a Itália está passando por isso? Acredito que cada país ele viva esses conflitos geracionais, essa passagem de tempo de formas diferentes, distintas. Tudo isso que vocês falaram agora, eu acho que isso pega muito num ponto que a gente comentou durante um bom tempo aqui. A informação e a forma com que isso chega para essa galera, para essa geração mais nova, é de uma maneira muito fácil, é de uma maneira muito simplória e não é debatido muitas coisas. Esse conservadorismo que acontece, claro, a gente tem N fatores, tem N informações, vem muito de um momento onde essa geração, onde ela tá chegando a uma vida adulta, ela já consegue ver e ela já entende que existe que minorias já chegaram a alguns espaços que antes na nossa geração não eram tão bem vistos. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, né? Há algum tempo atrás, você ter uma Erika Hilton dentro de um congresso nacional não era possível, a gente não via isso. A imagem que a gente tinha de uma mulher trans era uma questão marginalizada, era uma pessoa que estava fora do espaço político, não tinha voz, não tinha debate, enfim. Como essa galera ela tá chegando agora e já vê essas pessoas de uma certa forma, ainda que com muita dificuldade, inseridas nesses espaços, no momento que são tocados em alguns assuntos como casamento LGBT, como a legalização do aborto, a descriminalização do aborto, a descriminalização das drogas, assuntos que são polêmicos, por eles já verem isso de certa forma já inseridos na sociedade, para eles não tem tanta importância, porque eles não viram a luta e eles não têm acesso. Aliás, por mais que eles tenham acesso à história e a possibilidade de entender o que rolou com a geração para que se chegasse ali, é um discurso muito fácil. É falar assim, não, aqui, para que você tá cobrando aqui? Se você tem direito, a gente pode ter também, mas eles não entendem e não veem a luta que foi desenvolvida ao longo das décadas até chegar a esse ponto. Sim, sim. O Kleber separou uma pesquisa interessante aí da Veja, não foi, Kleber? Foi, tinha sido. Foi essa geração sem tabu, né? E foi colocado no roteiro, que até serviu, né, para o debate, que fala exatamente vários pontos que falam dessas gerações novas com relação à comparação, gerações antigas com gerações mais novas. E entre essas questões, por exemplo, que essa geração tem digamos, uma mente mais aberta com relação a isso. Agora é bom mencionar qual foi o instituto da pesquisa, tá? Que está dizendo que foi o Instituto Atlas Intel. Entrevistou brasileiros entre os 16 e os 24 anos. Pronto, que dentro dessa pesquisa, que vem exatamente em alta, dentro desse grupo pesquisado, vinha tanto a questão aqui de descriminalização da maconha, doenças mentais sem preconceito, ou seja, procurar ajuda, questões voltadas, por exemplo, a empreendedorismo, causas ambientais e sociais, e dentro dessa mesma faixa etária, situações que é consideradas em baixa seria casar, ter filhos para ser feliz, aceitação do próprio corpo, isso aí tem muito também a questão de redes sociais, trabalho presencial, relações presenciais, ou seja, isso daí já faz parte exatamente de uma questão que a gente pode até crer que é ligado a questões de redes sociais, mas a gente vê exatamente essa diferenciação de uma geração para outra, uma geração mais antigas que tinham essas feições para ser feliz, teriam que ser coisas mais voltadas para, digamos, estabelecimentos convencionais, para gerações atuais, em que muitos jovens acham que não é necessário ter, digamos, todas essas convenções sociais para ser feliz.
casamento, ter filhos, constituir família, tudo isso para muitas pessoas dessas gerações atuais já não é mais, digamos, algo necessário. E a partir daí é que vemos que realmente há, dentro dessa nova geração, pessoas que têm uma mente mais aberta. Novamente, ressalvando, há pessoas dentro dessa geração que têm um pensamento conservador, um pensamento que não é progressista, um pensamento que é ligado ali a valores tradicionais, ditos tradicionais, vamos dizer assim, ditos tradicionais, porque muitas vezes o pensamento tradicional acaba vindo imbuindo com um monte de preconceito. E esses pensamentos conservadores acabam também influenciando parte desses jovens dessas novas gerações. É algo que, como a gente está discutindo aqui, é algo que de uma geração para outra não existe um corte total, um corte 100%. Pronto, a partir de hoje essa geração vai pensar apenas dessa forma. Isso não vai ocorrer, porque quando falamos de sociedade, falamos de vários estratos sociais, falamos de várias formas de pensar, uma diferentes das outras. E realidades materiais diferentes. Realidades materiais mesmo, condições materiais de vivência. Bom, chegamos aqui na nossa área de indicações, é o momento em que a gente faz essa curadoria gostosa de fim de episódio para você que nos ouve, que é, obviamente, um oferecimento aos nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras que nos ajudam a manter o projeto no ar. E aí, Kleber Roberto, para quem vai o abraço hoje? Bem, essa parte de indicações é um oferecimento a todos os apoiadores que acreditam aqui no Historiante e fazem a sua contribuição, auxiliando a manutenção aqui do Historiante. E para vocês, nós mandamos um muito obrigado, porque a contribuição de vocês pode parecer pequena, singela, mas para a gente é muito importante. E mandamos um abraço afetuoso aqui para Márcia Aparecida, Marciano Matos e Charles Guilherme Rodrigues. Para vocês e para todos os outros, muito obrigado. Agradecemos bastante esse apoio que vocês podem dar através do apoia.se/historiante, através do Pix Historiante ou historiante@gmail.com e através do aplicativo Orelo, que vocês podem baixar e utilizá-lo para também fazer a sua contribuição aqui com o Historiante. E você pode apoiar o Historiante a partir de R$4. E a partir desse valor você pode fazer parte, por exemplo, do sorteio mensal de livros com livros da editora parceira do Historiante, a editora Contexto. Eu vou mandar aqui logo as minhas indicações, aproveitar aqui que já estou aqui derretendo nesse calor, e vou mandar 2 filmes como indicações para vocês aproveitarem aqui esse restante de sábado e domingo, que é o filme Central do Brasil, com a direção de Walter Salles. E esse filme, eu acho que todos já conhecem, mas para quem nunca acompanhou, é um filme que vai se desenrolar com a vivência entre Fernanda Montenegro, que faz uma personagem, que ela é uma escritora de cartas para pessoas que são analfabetas, e ela faz isso exatamente como uma fonte de renda e vai literalmente expondo todo esse Brasil profundo, Brasil de dificuldades, de diferenças sociais. E o outro filme aqui que eu vou indicar também é o filme de Stanley Kubrick, Nascido para Matar. E esse filme ele vai retratar os soldados que são treinados de forma quase que fanática para se tornarem máquinas de matar durante a guerra do Vietnã, mostrando exatamente também essa vivência que ocorreu dos baby boomers ali na situação da guerra do Vietnã, que muitos eram treinados para matar.
São 2 filmes que eu indico para vocês. E como música, eu vou indicar 2 músicas. Uma do Linkin Park, que é a música Crawling. Tava até ouvindo um dia desse pensando, poxa, essa música tem quantos anos aqui que foi lançada? Quando eu fui ver, tem 23 anos. Caramba, tô muito velho mesmo. Pra mim, eu já ouvi essa música aqui como adulto aqui, como já pós-adolescente. E de repente eu vejo que a música já tem mais idade que muitos ouvintes do Historiante. E a outra música aqui que eu vou indicar é do Metallica, a música One. Que é uma música que eu acho que já tem alguns anos que eu indiquei ela, mas indico novamente porque é uma música que vai refletir toda a questão de uma mensagem contra as guerras, mostrando que as guerras são apenas máquinas que levam as pessoas a se tornarem máquinas, esquecendo sua vivência social. E lembrando, viu, gente, que a música Crawling do Linkin Park, ela aborda a questão de abuso psicológico, abuso no relacionamento. Então, vão aí as minhas indicações para vocês. Beleza. Vou mandar as minhas aqui também. Eu tô desenvolvendo um projeto de ensino no Instituto Federal chamado Sessão Enem. E a cada não é bem semana, né? A gente faz a cada 3 semanas, a gente faz uma sessão com os alunos e faz um bate-papo e tenta encaixar aquele conteúdo para a redação do Enem. Acabei de ver que Felipe Monsanto colocou um dos filmes que a gente passou na semana passada. A gente faz uma indicação conjunta, Felipe. A gente fez uma sessão com 2 filmes para falar sobre conflitos geracionais. A sessão da manhã passou Top Gun Maverick para falar sobre a passagem de faixa do Tom Cruise para os novos pilotos e os conflitos existentes ali entre os novos pilotos e o próprio Tom Cruise, eles achando que o cara não era mais um grande piloto e que não conseguiria mais pilotar tão bem. O outro filme que foi na sessão da tarde foi Um Senhor Estagiário. Né, Felipe? Exatamente. Esse filme, ele traz uma alusão muito interessante sobre um conflito de gerações. Conta a história de uma pessoa mais velha, que é o... Me fugiu o nome do ator agora. Tava lembrando aqui do filme. Robert De Niro. Robert De Niro, exatamente. Ele vai ser estagiário, ele já tem uma certa idade, e ele vai ser estagiário da personagem feita pela Anne Hathaway. E existem alguns conflitos ali, existe todo um desenvolvimento ali, ele está sendo inserido no mercado totalmente novo, num emprego totalmente novo, e a gente vai descobrir ao longo do filme que os dois têm muito a aprender, muito a contribuir, um ensinando para o outro, e ali esse conflito, essa diferença ali de geração, a partir desse conflito gera muito crescimento e cumplicidade. Gera uma cumplicidade e amizade muito legal entre os dois. Perfeito. É um filme muito bom, muito bonito, é uma comédia bem divertida e tal. Então fica aí a dica desses 2 filmes, né? O Top Gun Maverick, que é um filme para saudosistas, né? É um filme feito para saudosistas, é uma grande homenagem. Primeiro um dos atores, que foi um dos atores principais do primeiro filme, que interpretou o Iceman, né? Me fugiu o nome dele, ele foi o Batman também. Se vocês lembrarem aí, vocês me digam. Poxa, esqueci o nome dele. Ele teve um problema de garganta, ele teve um câncer. Tom Kazansky. Não é esse não. Não é esse. O ator de Iceman. Val Kilmer. Lídia gritou ali da sala, Val Kilmer. O Tom Kazansky é o nome do personagem, pô. o ator é Val Kilmer. Val Kilmer interpretou o Val Kilmer teve um câncer na laringe, se não me engano, né? E aí ele perdeu a voz e tal. Só que Tom Cruise ele fez questão de que Val Kilmer estivesse na regravação,
porque ele foi um personagem. Ele era um dos protagonistas. Top Gun, o de 1980, ele tem 2 protagonistas: Tom Cruise e Val Kilmer. E, infelizmente, Val Kilmer ele teve câncer aí na garganta e acabou perdendo a voz. Ele já não fala mais, né? Ele tá vivo, tá? Só pra deixar claro. Acho que ele pode reaparecer em outros filmes, talvez fazendo alguma adaptação, um personagem com características parecidas com a dele. E não é uma dica relacionada ao tema, mas o Projeto Humano está de volta, do Ivan Mizanzuki, e ele está com a nova temporada. Agora ele vai falar sobre o caso Leandro Bossi. Então, para você que acompanhou o caso Evandro e acompanhou Altamira, está aí chegando o caso Leandro Bossi, e ele já começou a soltar alguns materiais, tá? Por enquanto é um prelúdio. Amanhã a gente já tá no sábado, né? Então ontem, sexta-feira, saiu mais um episódio desse prelúdio, e aí acompanha essa história, é uma história que fala sobre como a justiça no Brasil ela foi bastante relapsa e, enfim, como em vários outros casos, ela acabou simplesmente deixando que o assassino, a pessoa culpada, ela se safasse impune, né? Para nossa playlist eu vou mandar aí Sul-Americano de Baiana System e vou mandar também, Quando as Estações Mudarem, do Tamarindos. Ficam aí as minhas dicas descobertas usando o Deezer, tá? Tô sendo usuário da Deezer. Então, Spotify, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, né? Chupa Spotify. Daqui a pouco tiram a gente do Spotify. Vou para as minhas indicações aqui. Uma delas é um senhor estagiário, né, que a gente já comentou aqui, que o Pablo levou para a sessão Enem dele, com os alunos. Uma coisa que a nossa geração, né, ela gosta muito, a geração de Millennials gosta muito, e a geração Z se apropriou muito, e a Alpha também tem se apropriado muito, é de memes. E qual não foi a minha surpresa ao pesquisar alguns podcasts para ouvir, eu descobri um novo podcast do Chico Felitti, que é o produtor daquele podcast que ficou famoso, A Casa Abandonada, que virou sensação, tudo, e que vai virar série, enfim, né? E o Chico Felitti, ele tá produzindo, ele desenvolveu um novo podcast chamado A Coach. Quem não lembra dos memes da Kate Roses, que é a menina, uma loira com uma imagem de fundo, assim, ela com o cabelo loiro escorrido, com uma cara meio abatida e com alguma frase de brincadeira no fundo. Eu acho que todo mundo aqui já viu esse meme em algum momento da vida, né? E ele vai contar a história dessa menina a partir do momento que ela se torna uma Miss Caiçaras, que é uma cidade no interior de São Paulo, e até a ascensão dela e ela chegar a ser presa aonde ela está hoje, né? Hoje ela é uma detenta na penitenciária lá de Bangu, no Rio de Janeiro. Então ele está contando a cada semana um capítulo da história dessa menina. É um podcast muito bem roteirizado, é um podcast que traz algumas entrevistas com algumas pessoas que participaram da vida dela, que trabalharam com ela, com o ex-marido dela. Então tá bem interessante esse podcast, tá contando uma história por trás de um meme que fez a gente rir muito, mas que tem muita coisa errada por trás aí. Essa é uma das minhas dicas. A outra dica que eu vou dar é uma minissérie baseada no livro da Fernanda Torres chamado Fim. É um dos meus livros preferidos da vida, assim. Eu gosto muito da Fernanda Torres, gosto muito de tudo que ela produz. E agora a Globoplay lançou essa semana os primeiros episódios de Fim, essa série que conta a história de alguns amigos que estão ali contando, que acabam aos poucos eles vão morrendo e vai narrando um pouquinho a morte de cada um e o momento
de reflexão deles a respeito da vida. E ali você vê muita questão, você vê muito escrachado o machismo, a família tradicional brasileira em decadência, a classe média carioca sendo satirizada. Então é um texto de um humor muito ácido. Eu já assisti o primeiro episódio, tá sensacional, tá digno de Fernanda Torres, e aí fica de dica aí para vocês, tanto a minissérie quanto o livro também. E para a playlist dessa semana eu vou indicar uma música chamada Rio, que é de autoria de um cantor que eu gosto muito, que ele era evangélico, aí ele foi um pouquinho pro folk, e agora ele continua no folk e ele tem aberto mais para algumas parcerias, que é o Thiago Arraes, e essa música ele tá cantando em parceria com o Pedro Altério, que tem uma carreira solo e foi membro do 5 a Seco, e eles escreveram essa música chamada Rio, que conta a história de um rio e faz um paralelo, né, com a nossa vida, com o nosso desenvolvimento até a gente chegar ao fim dela. Então são essas as minhas indicações de cultura e de playlist para esse final de semana. Perfeito, e assim chegamos ao final de mais um episódio. E aí, meus amigos, Abemos Podcast? Abemos, subiu fumaça branca. Isso aí, Abemos Podcast. E eu queria agradecer já a você que nos ouviu até agora, você mesmo, que está ajeitando aí os fonezinhos no ouvido e está super feliz lavando mais um prato, né? Você conseguiu arrumar a sua casa ouvindo o podcast do Historiante. Queria dizer que é para você que nos ouve até o final que a gente produz a cada semana esse podcast, faça chuva, faça sol, cansados ou não, estamos aqui juntinhos com os microfones ligados para encher os seus ouvidinhos de conhecimento. Então é isso, um grande abraço, e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau!